Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, lá como o Ramage, que vai pelo pessoal, Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que ele poderia entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está asa para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Não tem país no mundo. E os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Durante a reunião do G7, Lula demonstrou incômodo ao perceber que suas tentativas de aproximação com Donald Trump não recebiam a atenção esperada. Após ser ignorado em momentos considerados estratégicos, o presidente brasileiro elevou o tom das críticas e passou a direcionar declarações mais contundentes ao líder norte-americano. O episódio foi interpretado por aliados e opositores como um sinal de desgaste diplomático e de crescente tensão política no cenário internacional. Uma vez eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. E a urna eletrônica é tão séria que desde 1989 ela não tinha sido implantada ainda, mas desde aquela época ou eu sou o primeiro ou sou o segundo. Mesmo quando eles eram governo, eu fui o primeiro. Então veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. Então a única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. Só isso. Lula, the guy is a walking scandal. Corruption, lies, and zero respect for the people. While Brazilians are out there fighting to survive, he's flying around, shaking hands, acting like some global superstar. He's not a leader, he's a showman, and a bad one. The only thing he's good at is fooling people. Brazil deserves a president, not a performer. Total disgrace. Eu tinha falado para ele, essas facções criminosas são terroristas para o povo brasileiro, para o povo das comunidades no Brasil. Não são terroristas como você pensa, eles não querem brigar e derrotar o Estado. Eles não querem criar um outro Estado, eles querem dinheiro. Então é diferente. Mesmo assim, não o Trump, mas o Marco Rubio, sabe, anunciou isso. Question on Brazil. I would like to know how was your interaction here in Evian during the G7 with the Brazilian President Lula? Did you talk about the new US tariffs on Brazil? Primeiro que isso é falso, não existem tarifas contra o Brasil. Existe uma recomendação que é baseada, dentre outros fatos, na censura promovida por Lula e Alexandre de Moraes, além da perseguição política. Mas vamos ver adiante. Talk about the US designation of criminal gangs as terrorists. We did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically. It's been a little Parece que a química acabou, né? dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah. It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. Sim, eu moro no Texas. Só a Suprema Corte brasileira que finge desconhecer esse fato, porque eles não querem mandar para mim uma carta rogatória, porque sabem que isso passaria pelo crivo da justiça americana, e a justiça americana jamais aceitaria que alguém fosse perseguido politicamente no território deles aqui nos Estados Unidos. Então, sim, o Flávio Bolsonaro está empatado com o Lula nas pesquisas. Sim, eu estava liderando diversas pesquisas para o Senado de São Paulo, e prender adversários políticos logo antes da eleição não é algo que está de acordo com os valores norte-americanos de democracia. Aliás, com nenhuma democracia do mundo, apenas ditaduras fazem esse tipo de coisa, igual a Nicarágua, que na última eleição prendeu os 7 oponentes políticos do, entre aspas, reeleito presidente ditador Daniel Ortega, amigo de Lula. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest now. Você vê só, mesmo diante de tantas questões acontecendo no mundo e nos Estados Unidos, né, guerra no Irã, guerra da Ucrânia, inflação nos Estados Unidos, vários outros fatos ocorrendo, o Trump seguindo, sofrendo sucessivas tentativas de morte, ainda assim, ele de cabeça puxa ali na resposta, sabendo da situação que está ocorrendo no Brasil. A minha condenação ocorreu ontem, e hoje o presidente norte-americano já estava falando sobre isso. Obrigado, presidente Trump. For his arrest now, they play pretty tough, but nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged.
Repara, e ele fala que ninguém joga mais pesado do que os Estados Unidos, mencionando a questão eleitoral, que foi fraudada na eleição passada. Por que será que o Trump está falando isso de cabeça? Será que ele tem uma memória negativa sobre como as eleições foram conduzidas em 2022 no Brasil por Alexandre de Moraes e pelo fato que eles prendem o líder das pesquisas, que é Jair Bolsonaro, que se estivesse solto, muito provavelmente seria dado, como pela maioria dos brasileiros, como o próximo presidente do Brasil? Pois é, ninguém melhor do que Donald Trump conhece a perseguição e é por isso que ele está preocupado. Mas pode ter certeza, não é só ele. Espero que o Brasil tome a decisão correta em outubro, mas acima de tudo, nós temos eleições limpas, porque caso contrário, eu não contaria com o apoio da maior democracia do mundo. O conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, afirmou nesta quarta-feira, 17, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, teria se irritado após ser interrompido durante um fórum sobre inteligência artificial realizado na reunião do G7 na França. A declaração foi publicada na rede social X. Segundo Miller, o presidente francês, Emmanuel Macron, precisou encerrar a fala de Lula porque o discurso teria se estendido além do previsto. O aliado de Trump também criticou o conteúdo da apresentação do petista. Durante o encontro, Lula defendeu a regulamentação das plataformas digitais e afirmou que a participação das grandes empresas de tecnologia é necessária para que o ambiente digital seja desenvolvido de forma segura e alinhada ao interesse público. O presidente também citou o Pix como exemplo de inovação brasileira. Segundo ele, o sistema de pagamentos criado pelo Banco Central demonstra como a integração de dados pode ampliar a inclusão financeira e melhorar a eficiência digital. Aí você vê, né, meus amigos, o quanto que o Lula passou vergonha nessa reunião do G7, né? Totalmente ignorado aí pelo Donald Trump e também surtando, né? Surtando após Trump falar que ele é um fanfarrão que vive viajando enquanto o povo, né? O povo brasileiro está sendo aí oprimido pelos narcotraficantes, que agora Trump classificou como narcoterrorista. E o Lula indo lá no G7 para defender, né, as organizações criminosas. Esse é o cúmulo do absurdo, né? Só vimos uma cena assim quando o presidente da Colômbia foi lá na ONU, na reunião da ONU, né, para dizer que a cocaína era mais valiosa do que o petróleo. Que ele preferia vender cocaína, que não poluía a natureza, né, não poluía o meio ambiente, do que vender petróleo. Olha só o cúmulo do absurdo que a gente vê aí os esquerdistas do Foro de São Paulo se passando, né? Como também você viu, né, o Jeffrey Chiquini mostrando o Lula enganando até os próprios petistas, dizendo que não é esquerdista. Esse Lula só engana trouxa mesmo, né? Esquerdista, olha aqui, ó. O Lula disse hoje que não é de esquerda. E você entrando em todo tipo de bola dividida e passando pano pra tudo que esse larápio faz. Esse cara só engana trouxa, olha só. Você foi tirar você? Mas essa era a imagem. Eu era um dirigente sindical. Eu tinha uma belíssima redação do alemão, muito forte até. Tinha uma relação boa com o sindicalismo italiano, tinha uma relação boa com a FSB. Nunca me vi. Em 1980, eu vi um congresso na Rússia, que eu fui convidado. Eu não fui na Rússia, porque eu estava coordenado pela lei de segurança nacional. Eu fiz uma viagem pela Europa, angariando solidariedade. E aí, eu passei a ser tratado como anticomunista. E você, esquerdista, briga por esse cara. Esse sujeito, se ele entrar numa igreja católica, ele é católico. Se ele for numa igreja evangélica, ele fala que é crente. Se ele for na macumba, ele fala que é pai de santo. Esse cara é uma farsa. Ele chegou a dizer que não existe ninguém mais inocente do que ele. Eu achei muito bom isso daqui ter vazado. É bom para os esquerdistas verem quem eles realmente estão defendendo. Ou esse cara tá enganando vocês, ou tá tentando enganar o mundo que não é esquerdista. Eu lembrei, inclusive, do Stalin. O Stalin que quase enganou o resto do mundo. Não fosse Winston Churchill que desmascarou Stalin. Esse sujeito é uma espécie de Stalin. Pelo poder, vende a mãe. Pelo poder, culpa a própria esposa morta depois do seu enterro. Na verdade, o Lula engana todo mundo para poder ganhar dinheiro com isso. Essa é a verdade. Ele só pensa nele, na riqueza dele e no
jogo do poder, aonde ele, como verdadeiro psicopata que ele é, se mantém no poder o resto da vida, oprimindo, enganando e fazendo o que o diabo faz, né? Roubar, matar e destruir. O que você achou? Deixa um comentário, se inscreva no nosso canal, confere aí o link, primeiro comentário fixado. Um abraço e até mais.